Olá, meu nome é Alessia, eu sou estudante de mestrado da Universidade Federal de Viçosa, sob a orientação do professor Bruno Ricardo de Castro Leite Júnior, e eu irei apresentar o trabalho intitulado Hidrólise enzimática assistida por ultrassom da caseína do leite de cabra. A hidrólise enzimática é uma das principais estratégias aplicadas para a produção de hidrolisados proteicos. E a vantagem de se obter esses hidrolisados proteicos estão relacionados ao aumento da tecnicofuncionalidade das proteínas e também pode-se obter peptídeos com potencial biológico. Então, assim, esses hidrolisados eles podem ser aplicados na indústria de alimentos. Diversas fontes de proteínas podem ser utilizadas para essa finalidade, para a produção de hidrolisados proteicos, e dentre as fontes eu destaco a caseína do leite de cabra, que ainda tem sido pouco explorada e que pode ser uma potencial fonte para a produção de hidrolisados proteicos que possam vir ser utilizados na indústria de alimentos. Então, apesar das diversas vantagens que têm-se as enzimas, devido à sua alta especificidade pelo substrato e também por ser um processo conduzido em condições mais controladas de pH e temperatura, ainda tem-se um alto custo relacionado com a utilização de enzimas. E muitas vezes pode-se obter um baixo grau de hidrólise. Então, para contornar esse revés, pode-se utilizar de tecnologias não convencionais, também conhecidas como tecnologias emergentes, que podem ser utilizadas para melhorar a performance enzimática. E dentre essas tecnologias, eu destaco a tecnologia de ultrassom, que essa tecnologia, ela consiste, o seu efeito consiste na cavitação acústica, que vai promover ali mudanças no substrato, na enzima, e também acelerar a transferência de calor e massa durante o processo, podendo assim aumentar a performance enzimática. Então, na literatura já encontra-se trabalhos que utilizaram essa tecnologia para melhorar a performance enzimática. Então, com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros cinéticos da hidrólise enzimática assistida por ultrassom da caseína do leite de cabra. Então, neste trabalho, nós utilizamos 3 enzimas comerciais, alcalase, brausin e flavozyme. As condições de hidrólise foram realizadas na temperatura de 60 graus. Essa temperatura ela foi previamente determinada como a temperatura de melhor atuação dessas enzimas, no pH de 6,8. Este pH escolhemos o pH do leite de cabra, e foi realizado num banho ultrassônico com frequência de 40 kHz e potência de 23,8 watts por litro, por um tempo de até 300 minutos. E como controle, nós utilizamos um banho termostático sob nessas mesmas condições de hidrólise. O grau de hidrólise, que está relacionado com o número de ligações peptídicas que são clivadas durante a hidrólise, ele foi determinado utilizando a metodologia de pH-Stat. E os dados obtidos foram modelados para determinar a taxa de hidrólise, que é o parâmetro K, e o grau de hidrólise final, nosso DH, aqui com esse símbolozinho do infinito. Então, utilizamos essa equação 1 para a determinação destes parâmetros, onde o DHT nós temos representando o grau de hidrólise no tempo T, o DH com o símbolozinho do infinito nós temos o grau de hidrólise final em porcentagem, o T, o tempo de reação enzimática em minutos, e o K, nós temos a taxa de reação de hidrólise a dada temperatura.
resultados, nós temos estes 3 gráficos, onde o A representa a hidrólise realizada pela alcalase, o gráfico B, a hidrólise realizada pela Brausin, e o gráfico C, a hidrólise realizada pela Flavourzyme. E aqui observamos que em todas as enzimas, né, o ultrassom ele foi capaz de aumentar o grau de hidrólise, né, da caseína do leite de cabra. Então, aqui nós temos um aumento para a alcalase, um aumento para a Brausin e também um aumento, né, para a Flavourzyme, né, em relação à hidrólise controle. E aqui, né, para avaliar melhor, nós temos essa tabela 1, onde os parâmetros da equação 1, né, foram ajustados para a hidrólise assistida no ultrassom a 60 graus. Então, aqui observamos o parâmetro K, né, que é a taxa de reação de hidrólise, e para a alcalase houve um aumento significativo de 28% em relação, né, ao controle. Para a Brausin, a taxa de reação de hidrólise houve um aumento, mas não significativo, né, de 9%, e para a Flavourzyme houve um aumento significativo de 119%, né, em relação ao controle. Já em relação ao grau de hidrólise, né, onde aqui nós temos a clivagem, né, das ligações peptídicas, né, durante a reação enzimática, nós observamos um aumento de 23%, né, quando se utilizou a hidrólise assistida por ultrassom. Para a alcalase, né, temos um aumento significativo. Para a Brausin, apesar da taxa de reação de hidrólise não ter tido um aumento significativo, já para o grau de hidrólise nós temos, né, um aumento significativo de 30%. E para a Flavourzyme, um aumento de 48%. Então, dessa forma, né, o ultrassom ele é capaz, né, de melhorar essa performance enzimática, né, durante a hidrólise da caseína do leite de cabra. Então, nós observamos que a hidrólise assistida por ultrassom da caseína do leite de cabra, o ultrassom ele promoveu esse aumento, né, na taxa de hidrólise, visto que o ultrassom ele provoca, né, esse efeito de aumentar a transferência de massa, em que aumenta, né, esse contato da enzima com o substrato, e assim promovendo, né, esse aumento na taxa de hidrólise. Além disso, o ultrassom promoveu um aumento do grau de hidrólise final, em que esses hidrolisados, né, obtidos, eles podem ter uma potencial aplicação industrial. Então, com isso, podemos observar o quê? Que o ultrassom ele é uma alternativa interessante para acelerar, né, esse grau de hidrólise, neste caso da caseína do leite de cabra, visando produzir ingredientes com um alto rendimento e também com baixo custo. Então, aqui estão nossos agradecimentos, né? Então, nós agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo financiamento, né, do projeto e da Bolsa de Produtividade, e também agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Obrigada pela atenção e aqui está meu contato, né, caso houver dúvidas.